Olá, gente, sejam todos bem-vindas e bem-vindos à nossa 22ª edição do projeto Café, Cultura e Diversidade, né? Por conta da pandemia, a gente teve que se reinventar, por essa razão que o vídeo vai ser gravado, né? A conversa vai ser gravada e depois compartilhada nas redes do Raul Rock Bar para vocês, né? E dentro dessa perspectiva, 22ª edição do projeto Café, Cultura e Diversidade, essa é a segunda vez que nós fazemos gravado, certo? Então esperamos que todos possam contemplar. Teremos uma conversa com o Júnior, né? Félix Júnior, amigo aqui do Raul, amigo nosso e apoiando aqui os nossos projetos, a quem a gente agradece. E ele vai abordar na perspectiva da assistência social, né? A formação e a experiência, o relato de experiência no CREAS, a partir das visões dele. E a gente vai lançar algumas perguntas à medida que suscitarem pela explanação que ele fizer. Com vocês, Félix Júnior, muito obrigado por ter apoiado o nosso projeto. Muito obrigado, eu quero já iniciar agradecendo a todos e todas, todos que estão me escutando agora, toda a equipe que faz parte do Raul Rock by Café. Lembrando que para acontecer essa gravação foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias contra o Covid-19. Bem, gente, como já foi dito, meu nome é Félix Júnior, eu sou assistente social, formado pela Universidade Unileão, e venho aqui debater com vocês um papo, uma conversa bem descontraída sobre a minha profissão e sobre o fazer profissional, a experiência que eu tive no CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Mas, a priori, né, eu tenho que fazer vamos fazer um resgate histórico do surgimento do serviço social no mundo. Ou seja, nós temos que entender que o serviço social ele nasce com uma necessidade gritante em meio à evolução industrial. Ou seja, e totalmente com viés católico, um viés religioso. Só que a Igreja Católica da época, ela não vem a, vamos dizer assim, a colocar o serviço social como uma profissão simplesmente por colocar. Vem totalmente vinculada à Revolução Industrial. Ou seja, com a expansão da Revolução Industrial, se sentiu a necessidade da própria classe operária em se criar alguma coisa que os defendesse ou que colocasse isso em questão, devido à grande exploração que acontecia naquele momento, em virtude da crescente evolução já citada aqui. Ou seja, toda classe operária, tendo em vista a exploração que acontecia naquele momento, toda a camada social teve essa necessidade. Só que nós não vamos nos adentrar muito na evolução industrial, tendo em vista que o foco central desse debate não é esse. Então, nós vamos trazer esse serviço social para o Brasil, certo? Então, os primeiros, vamos dizer, esboços do serviço social no Brasil, eles vêm daquele esboço que já era europeu e vem para o Brasil com viés totalmente católico. Ou seja, o serviço social ele nasce dentro da Igreja Católica com viés totalmente caritativo, ou seja, daquela coisa da caridade, daquela coisa do enxergar o ser humano como dentro de um aspecto de coitadismo, ou seja, de fazer o bem tendo como recompensa, vamos dizer assim, entre aspas, o reino do céu. Então, tinha-se muito naquela época, e quando eu falo naquela época, eu estou falando do início do século XX no Brasil. Tinha-se muito naquela época uma coisa vinculada ao tomismo, ou o neotomismo, por assim dizer, que era um fazer religioso galgado totalmente, como eu já falei, sem querer ser redundante, sobre o viés caritativo.
Então o serviço social ele nasce nessa perspectiva. Quem era esse público da época? Era exatamente as pessoas em que pessoas em situação de rua, mulheres operárias, mulheres muitas vezes viúvas, pessoas que viviam nos guetos, assim denominados, pessoas à margem. Ou seja, quando você coloca isso dentro de um contexto de pessoas à margem da sociedade. Então a Igreja Católica ela fazia esse papel. Como ela fazia esse papel caritativo? Distribuição de cestas básicas, distribuição de alimentos, sopas caritativas, aconselhamentos dentro de uma perspectiva de enquadramento do que eles achavam totalmente correto para a época. Ou seja, nós estamos falando de uma sociedade do início do século XX. Ou seja, tinha todo aquela conotação patriarcal machista que até hoje nós temos, mas que era muito mais acentuado naquela época. Tendo essa preocupação, o serviço social ele vem com esse viés católico, totalmente ortodoxo, mas que isso, com o passar dos anos, e pela própria classe operária, ou vamos falar de proletariado versus capitalista, ou capitalismo, ele vem quebrando com esse vínculo e esse viés católico, totalmente ortodoxo, pelos próprios questionamentos que a própria classe operária desenvolvia na época. Muita exploração, nós temos que ter noção de que hoje com os direitos trabalhistas, trazendo isso para hoje, a gente nem pensa o quanto era você trabalhar às vezes 15 horas por dia, você ter o serviço de crianças, mulheres grávidas, ali naquele cenário. Apoiado pela Igreja Católica, apoiado pelos grandes donos dos meios de produção vigentes da época. Com isso, houve-se uma revolta muito acentuada da classe operária, existindo assim uma necessidade gritante de se criar algum mecanismo que atenuasse, ou pelo menos fizesse de forma apaziguadora, por assim dizer, de transformar isso benefício e tornando isso um pouco menos, vamos dizer assim, não existia ainda o termo ilegal. Eu queria usar o termo ilegal, mas não existia nem esse termo de ilegalidade, tendo em vista que aquilo era tido como natural. Mas vamos assim dizer, de uma forma a acentuar toda aquela questão que era vivida na época. Dessa forma, o serviço social nasce no Brasil, já com esse esboço europeu, que também isso já acontecia lá, era um paralelo, e nasce as primeiras escolas de serviço social no Brasil. A primeira escola de serviço social no Brasil é datada de 1936, na cidade de São Paulo, e foi coordenada por Albertina Ferreira Ramos e Maria Kell. Ambas eram sócias do Centro de Estudos de Ação Social, vinculada à Igreja Católica. Neste centro eram realizados cursos qualificados para a organização das leigas. Para quem não sabe o que é leigo dentro do catolicismo, são aquelas pessoas que não fazem parte do clero, ou seja, eram as leigas do catolicismo. Para vocês terem a ideia de como o serviço social ele tinha essa coisa católica, essa junção por ter sido criado pelo catolicismo e por ter sido disseminado no mundo pela própria Igreja Católica. E esses cursos, como eu assim acabei de ler para vocês, eles eram organizados exatamente numa perspectiva de tirar essas pessoas de uma situação de precarização social, vinculando elas a uma profissionalização. Ou, quando não era para uma profissionalização, era exatamente no sentido de deixá-las menos ociosas, por assim dizer. Porque se via a ociosidade como algo altamente prejudicial aos padrões trabalhistas, vamos dizer, da época. Então, tudo isso vinculado à ideologia de classe operária. Então, como eu já disse anteriormente, tudo girava em torno do forte crescimento da expansão
do capitalismo, da expansão industrial que acontecia em todo o planeta, ou pelo menos, se não em todo o planeta, mas na Europa e já chegava no Brasil. A influência da Igreja Católica na formação dos assistentes sociais, ela tem um papel fundamental. Mesmo que nesse sentido caritativo, mesmo que nesse sentido de assistencialismo, porque aí eu já vou fazer um parênteses para informar a todos vocês que existe uma grande diferença e às vezes as pessoas confundem muito a assistência social com assistencialismo. E a gente tem que ter cuidado com isso. O serviço social, ele nasce com o viés de assistencialismo vinculada à Igreja Católica. Qual a diferença? Assistencialismo é aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, aquela caridade que se faz, aquela coisa caritativa que não empodera o sujeito e que não tira ele da situação de precarização que ele se encontra. A assistência social, ela já é diferente, ela já tem um viés totalmente de empoderamento, capacitação e ela é vinculada totalmente os direitos intransigentes que aquela pessoa possa ter. Então, gente, dessa formação, as leis sociais e o deslocamento dessa grande questão social, ela era pautada exatamente nisso, certo? Então, segundo Yamamoto, já quero fazer uma citação aqui, que é Marilda Yamamoto e Carvalho, livro de 1988, página 129, onde ela diz que as leis sociais, elas são, em última instância, resultantes da pressão do proletariado pelo reconhecimento de sua cidadania social. O serviço social origina-se numa demanda diametralmente oposta. Ou seja, já para passarmos para uma nova fase da nossa conversa, o importante é que nós possamos deixar bem claro que o serviço social ele nasce sobre o viés de capitalismo versus classe operária, ou seja, é de entender que o proletariado versus capitalismo nasce com dessa, vamos dizer assim, dessa briga, dessa grande questão da exploração do capitalismo sobre o homem. Assim nasce o serviço social. Então, gente, vamos à formação do serviço social. Propõe-se a viabilizar a capacitação teórico-metodológica e ética política como requisito fundamental para o exercício de atividades técnico-operativas com vistas à apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de totalidade do movimento histórico da sociedade. Então, dentro da formação teórico-metodológica do serviço social, dos assistentes sociais, então essa nova etapa do serviço social que vem da década da década de 70 em diante, já rompe totalmente com essa coisa da Igreja Católica. Há um rompimento, há uma deslaicização, ou seja, o serviço social ele se torna laico, assim como o Estado. Então, quando há esse rompimento do serviço social com a Igreja Católica, é que se vê a necessidade de vinculação teórico-metodológica do serviço social como profissão, como realmente nível superior. Então, o serviço social, ele ainda ou não é uma ciência. Nesse momento, ele se apropria de outras ciências para tornar viável o seu fazer profissional. Então, ele vai se utilizar da psicologia, ele vai se utilizar do próprio direito, ele vai se utilizar dos aspectos históricos e faz disso a sua base teórico-metodológica. E o principal teórico, ou seja, que fomenta todo os fundamentos teórico-metodológicos do serviço social é exatamente Karl Marx. Ou seja, dentro do marxismo é que a gente encontra o nosso fazer profissional dentro do que Marx chama de política, o poder emana do povo. Ou seja, partindo desse princípio. Mas também não vamos nos adentrar muito com o marxismo para não tornar, para não sair do foco, né, gente? Então, o serviço social é uma profissão de nível superior,
regulamentada pela Lei 8.662 de 1993, lei que regulamenta a profissão. E, portanto, para exercer a profissão na contemporaneidade, faz-se necessário a graduação em serviço social e o registro no Conselho Regional de Serviço Social da respectiva região, conforme a regulamentação do Conselho Federal de Serviço Social, que é o Cefes. Então, hoje em dia, já trazendo para a nossa contemporaneidade, nós vemos o serviço social como um nível superior e totalmente regulamentado por essa lei aqui citada. Assim, os cursos de serviço social no Brasil, eles devem oferecer as disciplinas que estejam articuladas com a proposta das diretrizes, ou seja, que busquem garantir a formação básica a partir dos elementos centrais que permitam ao profissional construir uma análise de realidade e desenvolver ações com vistas ao enfrentamento das pressões da questão social, operando assim como as competências básicas da profissão, ou seja, toda a grade curricular que envolve o curso de serviço social, ela tem que estar direcionada exatamente na resolução, superação, no empoderamento das classes menos favorecidas. E é por isso que quase todos os textos que falam de serviço social, eles falam exatamente dessa grande questão social. Não é que exista questões sociais, não, existe uma grande questão social e existem ramificações dessa grande questão social. E estas ramificações exatamente estão associadas à linha de extrema pobreza, prostituição, drogadição, pessoas em situação de rua, classe operária, classe os presidiários, o próprio Sistema Único de Saúde, ou seja, o fazer do assistente social e o serviço social ele está no leque de dentro das profissões e dentro da profissionalidade, como dentro da sociedade, muito vasto. Desta forma, no núcleo de fundamentos da vida social estão as disciplinas que envolvam para possibilitar na formação a reflexão acerca da sociedade, onde o serviço social desenvolve sua intervenção. Como eu acabei de dizer, a prática social ela vem vinculada exatamente nisso, o fazer profissional dentro das universidades, dentro das faculdades, ela está vinculada a isso totalmente. Não existe um curso de serviço social que provavelmente nem seja legal, um curso de serviço social que ele seja fora do código de ética da profissão e fora das diretrizes básicas que propõe o curso. No núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica brasileira ou mesmo internacional, são pensados os aspectos relacionados à sociedade como um todo, destacando as peculiaridades de sua constituição sócio-histórica, e no núcleo de fundamentos do trabalho profissional. São estudados os principais aspectos relacionados ao trabalho profissional do assistente social, considerando especialmente o projeto ético-político da profissão. E a partir dessa estruturação básica e as constituições do ensino superior, se desenvolvam os currículos dos cursos de serviço social. Basicamente, foi exatamente isso que eu falei. Não existe nenhuma formação de serviço social que não esteja atrelado ao projeto ético-político e não esteja vinculada também ao marxismo. Existiu, até mesmo no período da minha formação acadêmica, situações que a gente encontrava, fazendo aqui um parênteses já da minha experiência acadêmica. Algumas que a gente encontrava, claro que eu não vou citar essas instituições por uma questão de ética, mas que desvinculavam-se do projeto ético-político ou até mesmo do próprio projeto do marxismo, ou que colocava ainda a doutrina religiosa como base central, o que provavelmente, e que existiu alguns relatos,
de serem denunciados no CEFES, ou seja, Conselho Federal de Serviço Social. Dando continuidade, não podemos deixar de falar do SUAS, né, já trazendo assim para uma realidade ainda mais contemporânea do serviço social. O SUAS ele é uma conquista do serviço social, tendo em vista que vamos aqui relembrar o começo da minha fala, onde o serviço social ele nasce com viés totalmente católico, totalmente assistencialista, para você, e depois há um rompimento disso. Então, a própria sociedade, tendo em vista a necessidade do profissional de serviço social, ou seja, o assistente social, incluído em vários segmentos de trabalho, o próprio governo, a própria sociedade sente essa necessidade. Então, cria-se o SUAS. SUAS, para quem não sabe, é o Sistema Único de Assistência Social. Eu gosto de fazer essa comparação, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, comparar o SUAS com o SUS, porque às vezes as pessoas dizem SUAS e confundem com o SUS, né? O SUAS, mas não já existe o SUS? Gente, o SUS, como todo mundo já sabe, que é totalmente difundido até no mundo, SUS é o Sistema Único de Saúde. Então, fazendo um comparativo, nós vamos colocar o SUAS, né, como Sistema Único da Assistência Social, que ele já é previsto dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, que inclusive o próprio curso de Direito estuda também, é estudado dentro do Direito, é estudado dentro do Serviço Social, a LOAS, que é uma lei, o número da lei, para quem quiser se aprofundar, é a 8.742, de 7 de dezembro de 1993. É uma lei bem recente, colocando em aspectos históricos. Os próprios serviços sociais, se a gente for colocar ele dentro de um contexto histórico, é uma profissão nova, é uma profissão altamente contemporânea, né, que vem ter esse viés de cuidado, mas não de um cuidado caritativo e nem assistencialismo. Estou sempre frisando isso exatamente para deixar bem claro. O serviço social, ele trabalha, ele opera com o direito intransigente das pessoas. Então, o SUAS ele nasce com essa proposta. O SUAS possui um comando único, ou seja, existe um padrão da política em todas as cidades. Ou seja, não existe, o SUS é como o SUS. SUAS, por assim dizer, fazendo esse comparativo para melhor compreensão. Não existe o SUAS que funcione de uma forma numa cidade e de outra forma não. É como um sistema único. Ele vai operar, trabalhar da mesma forma em todas as cidades e contém um modelo de gestão própria, com os profissionais especializados e está presente em todas as cidades do país. É para estar presente em todas as cidades do país. Vamos dizer assim, pode ser que em alguma cidade do Brasil a própria assistência social, os próprios equipamentos da assistência social ainda não tenham chegado, mas não é de meu conhecimento. De meu conhecimento é que o SUAS, assim como todos os equipamentos que englobam a assistência social, o serviço social, eles estão operando. Uns mais precarizados, outros menos, mas que deve existir em todas as cidades do Brasil. Então, gente, trazendo agora para o tema da nossa conversa, do nosso debate de hoje, existe dentre vários equipamentos da assistência social, existe o CREAS. Então, o que é e quais são as suas atribuições? O que é o CREAS, né? O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É um equipamento público onde são ofertados serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecimento e recontribuindo com os vínculos familiares e comunitários. Eu acho que as pessoas, os cidadãos e cidadãs, eles têm mais uma visão de CRAS, que eu já vou falar posteriormente sobre os CRAS.
CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Então, qual a diferença do CRAS para o CREAS? Os CRAS eles vão funcionar nos bairros, ou seja, as cidades elas têm em cada bairro, ou pelo menos deveria ter em cada bairro um CRAS. Porque os CRAS eles vão trabalhar com o fortalecimento do vínculo familiar. Ou seja, aquela família que ela tem uma problemática social, que é identificada pelos profissionais, pela equipe multidisciplinar do CRAS, e dentro desse diagnóstico, por assim dizer, vai haver um fortalecimento do vínculo familiar e vai haver um acompanhamento para que essa problemática ela seja superada. Qual a diferença então do CREAS? O CREAS ele já é um serviço de média complexidade, sendo que o CRAS, este que eu acabei de falar, ele é um serviço de média complexidade, baixa complexidade, por assim dizer. Então, esse serviço do CREAS, ele é diferenciado exatamente por isso. Vocês percebam que eu acabei de falar em vínculo familiar. Então, quando essas famílias ou indivíduos, eles são direcionados ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, gravem essa palavra, especializado, porque ele já é um serviço especializado. Elas são direcionadas ao CREAS, já é porque houve uma quebra do vínculo familiar, ou seja, o vínculo familiar ele já foi rompido de alguma forma. Então, essa quebra desse vínculo familiar, ele pode se dar de N possibilidades. Desde uma agressão física, desde um abuso sexual, desde um estupro, desde uma exploração patrimonial, desde uma drogadição, seja alcoolismo ou seja qualquer uso de alguma droga ilícita que esteja acarretando ali naquele vínculo familiar problemas acentuados. Então, o CREAS, vejam só a diferença. O CREAS ele já vai tratar desses assuntos onde há essa quebra de vínculo familiar, mas esses assuntos ou essas problemáticas mais acentuadas. Desta forma, o indivíduo ou a família, ele pode ser encaminhado ao CREAS de várias formas. Quais são elas? Pelo encaminhamento, e aí eu não posso deixar de falar de rede socioassistencial. O que é a rede socioassistencial? Assim como todos os equipamentos da assistência social, eles não trabalham sozinhos. CREAS, CRAS, Centro POP, o próprio... enfim, todos os equipamentos da assistência social, eles trabalham em conjunto. Júnior, e eles vão trabalhar, os equipamentos da assistência social vão trabalhar só entre eles? Não, de forma nenhuma. Como eu disse, é uma rede. Essa rede ela pode ser da própria assistência social, como ela pode ser da educação, como ela pode ser da saúde, como ela pode ser do jurídico. Ou seja, um exemplo, um professor que ele detecta uma situação de violação de direito de um aluno. Seja um aluno que esteja passando por um risco alimentar, seja um aluno que esteja passando por uma situação que é detectado um abuso sexual, uma violência doméstica. Uma mãe, às vezes, que um aluno chega para um professor e fala que a mãe está sendo vítima de violência pelo pai. Exploração patrimonial. O que é uma exploração patrimonial? Aquele idoso que é incluído na família e que a família pega todo o aposento do idoso e se utiliza disso como forma de manter a família. Ou seja, são pessoas saudáveis, o pai e a mãe saudáveis, às vezes filhos com idade acima de 18 anos já capacitados para o trabalho, para o mercado de trabalho, se não capacitados, mas com saúde mental e física para isso, e que se aproveita de uma situação de aposentadoria de um idoso que está ali incluído na família para manter a casa, onde todos se mantêm com aquele salário, aquela aposentadoria do idoso. Isso, gente, é exploração patrimonial ao idoso, isso é crime. Isso também é tratado pelo CREAS.
Então, percebam que há diversas maneiras de inclusão ao serviço do CREAS. Inclusive, existe um número também, você pode ver o próprio número do CREAS da sua cidade, como você pode também discar 100. Disque 100 é um número gratuito, onde você vai ligar e esse serviço vai cair, vai ser direcionado e depois essas demandas serão redirecionadas ao serviço do CREAS. Dando continuidade, como o CREAS está estruturado. Então, o que é ofertado no CREAS é diferente do que é disponibilizado aos usuários atendidos no CRAS, como eu já disse, nessa diferenciação entre CRAS e CREAS, onde os indivíduos se encontram em uma situação de risco e vulnerabilidade, mas ainda com vínculos familiares preservados. Percebam, o usuário do CRAS ele é exatamente aquela pessoa onde tem o vínculo familiar preservado ainda, como eu disse anteriormente. Na proteção especial, que agora estamos falando de CREAS, há uma atuação de natureza protetiva. E já na proteção social básica, há uma natureza dos serviços de proteção ao indivíduo e de prevenção. Então, só tentando deixar mais claro ainda, pode ser que alguém ainda não saiba essa diferenciação, é usar dois termos que eu usei agora, protetivo e preventivo. Então, é só você lembrar que o CRAS ele vai trabalhar de forma preventiva, para que esse mal, por assim dizer, não aconteça, através do fortalecimento dos vínculos familiares. E o CREAS ele já vai trabalhar como a prevenção, ou seja, quando esse vínculo já é quebrado, com esse mal já aconteceu, e agora a gente vai trabalhar a solução dessa problemática. Os usuários atendidos no CREAS se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, em que seus direitos foram violados. Então já é uma quebra não só de vínculo familiar, mas já existe aí uma violação de direito. Então nenhum usuário ele pode ser ofertado pelo serviço do CREAS quando os direitos ainda estão preservados e os vínculos familiares ainda estão mantidos, porque isso é lá no CRAS. Então, se esses vínculos estão violados, ou a ameaça contra a vida, ou a dignidade, ou a preservação dos direitos dessa pessoa, CREAS. Alguns exemplos de violação são abuso sexual, gente, infantil, abuso sexual, seja do esposo com a mulher, seja da mulher com o esposo, que a gente vivemos em uma sociedade machista onde a gente só acha que a mulher, por vivermos tantos feminicídios, por os direitos das mulheres ainda em pleno século XXI, ainda não alcançarem toda a totalidade como deveria ser, a gente acha que só a mulher é abusada, só a mulher é vítima de violência. Mas existem também casos onde existe o contrário, onde o homem também ele é vítima de violência, onde o homem também, às vezes, é vítima até de abuso sexual, sim. A violência física ou psicológica, como já foi dito, o abandono ou afastamento do convívio familiar. Isso existe casos dentro do CREAS, onde a gente se depara com famílias que abandonam os filhos e simplesmente desaparecem, ou quando existe também aqueles filhos que abandonam o idoso, por assim dizer, e aquele idoso não tem capacidade de se manter fisicamente incapaz de ter a sua vida normalmente falando. Isso também pode ser tratado pelo CREAS. Evidenciando o rompimento ou fragilização desse vínculo. Eu vou repetir. Evidenciando o rompimento ou fragilização desses vínculos. Rompimento e fragilização desses vínculos, como já foi dito também. Na proteção especial, o atendimento exige maior especialização dos trabalhadores do SUAS, flexibilização nas soluções e acompanhamento familiar mais próximo de indivíduos individualizados ou por atendimento familiar. Além disso, os serviços precisam ser
efetivos e monitorados para assegurar a qualidade da atenção nesses casos. Então, gente, esses indivíduos, além deles terem um atendimento, depois que é diagnosticado, ou seja, depois que esses indivíduos adentram o CREAS através do diagnóstico que é oferecido, foi detectada uma problemática. Vamos aqui citar um exemplo. Foi detectada uma situação de abuso sexual infantil. Então, essa criança, ela tem que ter o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, que é composta de psicólogo, assistente social, e trabalhamos diretamente com o jurídico. O CREAS trabalha diretamente com o jurídico. Nós não trabalhamos, principalmente esses casos mais acentuados, de forma isolada. Então, nessas relações sociais com o objetivo de construir e solucionar essa problemática. Então, além do atendimento que é ofertado pelo CREAS através da equipe disciplinar, é também oferecido ajuda psicológica, tratamento psicológico para a criança e direcionado ao setor jurídico, ou seja, ao jurídico, que aí vai ser representado por pessoas do direito, certo? O acesso. As famílias e indivíduos que necessitem de proteção especial de média complexidade podem acessar o CREAS de duas formas, são elas, enfim, daquelas formas que já foi explanado aqui, como encaminhamentos pelos serviços da rede socioassistencial, com o serviço especializado de abordagem social, ou outros setores públicos, como o Conselho Tutelar, fórum, o próprio fórum, como eu disse, através da Justiça, Secretaria de Saúde e Educação, a procura de indivíduos e desse encaminhamento da melhor forma possível. Então, gente, dessa forma, quando esses serviços são encaminhados, existe um acompanhamento também por essas secretarias. Ou seja, a gente não deixa essas pessoas sem essa resposta. Até porque, por exemplo, no caso da educação, esse indivíduo, ou essa criança, ou esse adolescente, ele não pode deixar de frequentar as aulas. Então tem que ter esse acompanhamento, professores, assistência social, psicologia e o direito. A equipe multidisciplinar. A equipe basicamente ela é composta por assistente social, psicólogo, pedagogo, a equipe de nível médio, que são por assim dizer, os agentes administrativos, mas que dentro da assistência eles têm uma outra conotação, que a gente chama de educadores sociais, porque além deles às vezes acompanharem em visitas domiciliares, acompanhar também na construção do fazer ali dentro do equipamento. Lógico, eles não podem adentrar dentro do fazer técnico, dentro do fazer de nível superior. Então é isso, gente. Dentro dessa perspectiva do CREAS existem esses serviços, existem todas essas problemáticas que assolam a nossa sociedade. Não posso deixar de falar do Centro Pobre, que é o centro de referência para pessoas em situação de rua, que é também um serviço ofertado pelo CREAS. Lembrando que dentro do CREAS existe uma equipe de abordagem de rua, porque também é papel do CREAS fazer uma busca ativa por esses indivíduos. Lembrando que essa busca ativa não é no sentido dessas pessoas deixarem as ruas. Muitas vezes, quando eu trabalhava no CREAS, eu me deparei com várias situações em que as pessoas achavam que o indivíduo ele não tem o direito de permanecer na rua. Então, é bastante importante a gente lembrar que essa busca ativa pelas pessoas em situação de rua, ela se dá para também garantir o direito efetivo dessas pessoas. E, se for desejo dessas pessoas, também de retornarem aos seus lares ou de reconstituir a sua vida saindo da rua, mas que elas têm direito de estarem nas ruas. Não vamos aqui trabalhar nunca num pensamento higienista. O que é um pensamento higienista? Ou seja, de retirar aqueles indivíduos à fina força, por assim dizer, achando que eles não têm o direito de estarem ocupando também as ruas. Existe também um serviço ofertado pelo CREAS, que é o de acompanhamento a adolescentes ou crianças em situação
de conflito com a lei. Ou seja, aquela adolescente que entrou em conflito com a lei de alguma forma e que nós sabemos que no Brasil eles só podem ser julgados, punidos e cumprir uma pena depois dos 18 anos. Então, adolescentes inferiores à idade de 18 anos, eles vão cumprir o que a gente chama de LA, que é uma liberdade assistida. E essa liberdade assistida também é acompanhada pelo CREAS. Pelo CREAS e pela Justiça. Certo, gente? Bom, gente, acredito que os serviços ofertados, basicamente falando, já foram contemplados na minha fala. Quero deixar aqui, se alguém que assista o vídeo, que assista o debate, queira acrescentar de alguma forma algum serviço que não foi contemplado ou alguma fala que deixou a desejar dentro até do curto espaço de tempo que a gente tem, eu agradeço imensamente a toda a equipe do Raul Rock by Café pela oportunidade, agradeço a toda a equipe aqui presente e deixo vocês à vontade para perguntas e maiores esclarecimentos. Bom, gente, diante da explanação, diante da fala que já foi exposta, surgiram algumas indagações, algumas perguntas e agora nós vamos abrir o espaço para que seja tirado algumas dúvidas, sejam feitas perguntas. Então eu deixo a palavra com vocês. Inicialmente não é bem uma pergunta, Júnior, é mais um comentário, né? Acompanhando a sua fala e engrandecedora, enriquecedora por conta do próprio tema, eu conheço pouco sobre a assistência social, né? E o serviço social também. E você traz, no Brasil, essa origem a partir dos anos 30, né? E coincidentemente também, os anos 30 do século XX, foi quando também surge a USP, surge o curso de antropologia, né? E tem um certo olhar para as ciências da mente ou do comportamento, digamos assim. Esse é apenas um comentário. E a pergunta que eu queria fazer já é um pouco mais na questão do próprio relato de experiência, né? Do seu relato. Vocês trabalham com a sociedade, né? Vocês trabalham intervindo nessas questões sociais e de maneira aplicada estão lá no front, né? Estão frente a frente a essas pessoas. Já aconteceu um caso de agressão física ou algum tipo de agressão com você? Se você se sentir à vontade para relatar, bom, gostaria de saber. Dentro do nosso fazer social, dentro do nosso fazer profissional, sempre tem algum risco. Como foi falado anteriormente, nós lidamos com, às vezes, casos bem complexos, que envolvem abuso sexual, que envolvem violência, seja ela violência no sentido amplo da palavra, e que muitas vezes, quando há um profissional que quer solucionar, que quer encaminhar, que quer resolver ou superar essa problemática, sempre existe, principalmente por parte do agressor, uma resistência, algo que incomoda, ou seja, não é tido com, vamos dizer assim, tão apaziguador. Às vezes existe-se algum tipo de conflito, certo? Mas é importante a gente afirmar que o profissional do CREAS, isso é bem óbvio, ele não tem poder de polícia, ele não é um agente da lei propriamente dito. Então nós temos essa busca ativa e nós temos o nosso fazer profissional, desde o momento que é diagnosticado até a possível superação, até porque existem muitos casos que não são superados, né? A gente tem que ser realista, mas, lógico que existem também os que são. Porém, sim, já passamos, respondendo a sua pergunta, Alex, já passamos sim por situações de constrangimento, situações de agressão, situações em que foi colocado até o risco de vida, certo? Mas é lógico que é evidente que por uma questão de ética profissional, jamais, em hipótese alguma, nós podemos relatar com riqueza de detalhes, citar nenhum nome, em hipótese alguma, nem o logrador, nem o local que aconteceu. Exatamente para que haja uma proteção a todos os envolvidos naquela, desde
uma possível criança, desde uma mulher, desde um homem, desde um idoso, desde o próprio profissional, desde o próprio equipamento, desde até casos que correm em sigilo jurídico, ou seja, sigilo policial, jurídico. Só um adendo, Júnior. Então, assim, não tem poder de polícia, né? Não tem poder de intervir, já que não são agentes, né, policiais, mas trabalham irmanados com a justiça e com o direito. Sim, né? sim, sempre em parceria, e faz parte também do nosso conjunto da rede, né, assim dita rede de socioassistencial, que é uma rede altamente vasta, que engloba também o setor jurídico, engloba a própria polícia, quando estamos nessa situação, certo? Porque aí, quando há uma situação de vida ou uma agressão física, aí já foge dessa perspectiva da assistência social, já torna-se realmente um caso de polícia, certo? Então, a gente conta, sim, sempre com essas parcerias. Obrigado, Júnior. Obrigado também. Júnior, eu gostaria de saber, em relação à liberdade assistida, como é a aplicabilidade? Sim, a liberdade assistida, ou LA, né, como assim, liberdade assistida, mas a gente chama muito no setor, intimamente falando, LA, né? A liberdade assistida, ela vem numa perspectiva, ainda falando em parceria do setor jurídico, ou seja, um juiz, por assim dizer, vou explanar de forma bem básica, mas um juiz encaminha um relatório para o CREAS, onde se enxerga o profissional de serviço social, ou seja, o assistente social, como um profissional que vai fazer o acompanhamento desse adolescente. Ou seja, nesse relatório que é encaminhado ao CREAS, já vem ali discorrendo, acentuando todos os pontos a qual o adolescente entrou em conflito com a lei. Então, dessa forma, o profissional, muitas vezes sim, muitas vezes não. Às vezes o próprio juiz, ele entende que não deve expor o adolescente e ele só diz que deve ser cumprida a medida socioeducativa. Por uma proteção do adolescente, moralmente falando, enfim, para não causar uma revitimação, para não causar um constrangimento do adolescente e revitimização do mesmo. Então a gente acompanha, esse acompanhamento se dá de forma sistemática, esse acompanhamento, o encaminhamento se dá pela própria rede de assistência socioassistencial, ou seja, a gente encaminha esse adolescente para, vamos dizer assim, uma escola, para um equipamento da saúde, ou seja, um equipamento, um lugar onde ele possa cumprir horas de serviço. Horas de serviço. O intuito fundamental é esse. Ele ter entrado em conflito com a lei, ele ter feito alguma coisa ilegal, por ele não ter uma idade ainda que conduza ele a um julgamento e a uma prisão, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, através de horas, certo? Essas horas podem ser cumpridas nesses equipamentos. E ela é acompanhada por um assistente social e pelos próprios profissionais daquele equipamento. Por exemplo, se ele for incluído numa escola para trabalhar, cumprir as medidas, as horas dentro de uma escola, na secretaria de uma escola. Então ele vai ali, está desempenhando uma atividade que é designada pelo próprio corpo docente ou pela direção da escola, porque aí a gente não pode adentrar nesse quesito, quem vai determinar a ocupação dele serão os próprios funcionários da escola, e é agregado a esse adolescente horas de cumprimento dessas medidas. Ao final desse cumprimento, é feito um relatório pelo equipamento que ele cumpriu as horas, pelo assistente social e, não posso esquecer, um profissional importantíssimo também nesse acompanhamento, que é o psicólogo. O psicólogo também tem um papel fundamental, porque não é só ele cumprir as medidas por cumprir, no sentido de punição, é também um resgate social desse adolescente. Eu acho que o ponto máximo é esse. Então, é acompanhado para que ele possa cumprir, mas também é acompanhado a sua família. A família do adolescente também tem um acompanhamento pelo assistente social e psicólogo, em busca da superação e que ele possa retornar aí à escola, aos seus estudos, de forma certeira.
Agradecido. Júlio, primeiro agradecer pela sua Eu fala. que agradeço. Muito esclarecedora, muito pertinente. De certa forma, um conhecimento que soma a nossa necessidade de ter conhecimento para demandar nossos direitos, né, frente às instituições. Então, grato. E aí eu queria colocar duas perguntas. A primeira é se há uma formulação para a grande questão social, se há uma definição. E a segunda é se há uma proteção institucional do CRAS e do CREAS para não serem aparelhados por políticos. Pronto, a primeira pergunta é uma definição, não. Os próprios teóricos, Yamamoto, José Paulo Neto, nós falamos muito, nós enquanto assistentes sociais, em uma grande questão social. Essa grande questão social ela não tem um ponto, uma definição ou vamos dizer assim, uma formulação objetiva. Por quê? Porque dentro da grande questão social, como assim denominamos, existem ramificações. Ou seja, pessoas em situação de rua seria citada essa ramificação. Mulheres que são agredidas, abuso sexual, enfim, são as problemáticas que assolam a nossa sociedade. Se a gente for fazer uma lista aqui de tudo que assola, de tudo que é a própria extrema pobreza, pessoas que vivem na extrema pobreza é uma das ramificações dessa grande questão social. A gente só não pode esquecer que essa grande questão social, como eu falei no início, lá no comecinho, ela está vinculada intimamente ao capitalismo. Ela está vinculada totalmente ao sistema capitalista, ao sistema burguês capitalista de opressão, ou seja, de colocar o proletariado dentro de uma forma exploratória, ou seja, de exploração acentuada, visando o lucro máximo. Ou seja, é quando eu me enxergo enquanto dono do meio de produção, ou donos dos meios de produção, e eu coloco a classe operária ou proletariada num patamar de subalternidade que não me favorece nunca a chegar a um patamar que eu possa gozar de benefícios, ou que eu possa gozar de uma vida confortável em detrimento à minha dignidade enquanto pessoa. Então, o ponto central da grande questão social é esse. E dentro dessa eterna briga entre capitalismo versus trabalho, existem as ramificações que vão ser exatamente palco central do fazer social, do assistente social. E a segunda pergunta, que há uma proteção institucional do CRAS e do CREAS para não serem aparelhados por políticos? Essa pergunta ela é bem interessante. Não que as outras não tenham a sua importância, todas foram perguntas muito interessantes, mas dentro do cenário em que vivemos, porque nós temos que ter em vista que o maior empregador do assistente social ainda hoje é o Estado, através da esfera federal, estadual e municipal. E nós ainda vemos diariamente um empoderamento dos políticos, por assim dizer, por acharem que o serviço social ou a assistência social é um mecanismo de alienação para que eles possam ali estarem manobrando alguns direcionamentos. Quando eu falo isso, eu não estou falando propriamente da sua ou da minha cidade. Eu estou falando dentro de um contexto bem genérico. Isso acontece em todas as cidades brasileiras. Por quê? Porque os grandes equipamentos, por assim dizer, a grande maioria dos equipamentos da assistência social, eles são pertencentes à esfera municipal. E, fazendo aqui um pequeno resgate histórico, a gente vê que o serviço social, como ele nasceu, como foi explanado, no viés caritativo, ainda existem muitos políticos que se utilizam até hoje das secretarias de assistência social, das SEDESTs aí, Brasil afora, para
ainda manter esse viés caritatismo. É tanto também que é até legal a gente salientar que dentro do serviço social, nesse aspecto histórico, surge em algum momento uma coisa chamada damismo. O que era o damismo dentro do serviço social? Quando se enxergou o serviço social como feito pelas primeiras damas dos prefeitos. Ou seja, o serviço social dentro das secretarias e nos municípios, ele era uma coisa que ele era totalmente vinculada à primeira dama do município. Então todo mundo via a primeira dama do município como a figura do serviço social, como a figura que iria fazer o serviço social. Isso se dava através de quê? Que a gente via muito. Tenho certeza que muitas das pessoas que vão ver esse vídeo vão lembrar. Distribuição de cadeiras de roda, distribuição de prótese dentária, distribuição de óculos de grau, distribuição de cestas básicas. Júnior, mas isso dentro do serviço social é chamado de benefícios eventuais. Sim, os benefícios eventuais até hoje eles existem, que é uma cesta básica, mas os benefícios eventuais, como o nome já diz, eles têm que ser eventuais. Eles têm que ser eventuais e eles têm que ser em extrema urgência para pessoas que estejam necessitando daquilo para não morrer. Ou seja, uma cesta básica para aquela família que está sem ter o que comer de forma nenhuma. Certo? Ele não pode de forma nenhuma ser utilizado como mecanismo de voto, ele não pode ser utilizado de forma nenhuma como um fazer da assistência social, como benefício em torno de que eu estou te prestando um favor. Não. Primeiramente, nós temos que enxergar isso como direito. Segundo, nós não podemos jamais enxergar isso como assistência social, tendo em vista que esses benefícios eles são dados de forma de emergência e que a assistência social deve prestar o seu acompanhamento para que esse indivíduo possa ser empoderado, para que ele possa sair dessa situação. E o município tem peça fundamental nisso. Perfeito. Faz alguma pergunta? Vou fazer a pergunta aqui. Em relação a essa questão da liberdade assistida. Como é feita essa liberdade assistida? Pronto, legal. Não é? A liberdade assistida ela é encaminhada primeiramente pelo setor jurídico, pelo jurídico. Ou seja, existe um juiz de direito que encaminha para o CREAS já, porque assim, a gente não tem poder de polícia, certo? Jamais, em hipótese alguma. Então, encontrou-se o profissional de serviço social, o assistente social, o profissional para fazer esse acompanhamento. Então, esse adolescente é encaminhado através do jurídico para o CREAS, e o CREAS faz o acompanhamento. Como é feito esse acompanhamento? Ele é encaminhado para a rede socioassistencial. Que essa rede socioassistencial ele pode ser encaminhado para uma escola. Quando eu falo encaminhamento, ele vai prestar um serviço, certo? Ele vai prestar um serviço nesse equipamento. Ele vai prestar um serviço dentro de uma escola, ele vai prestar um serviço dentro de um corpo de bombeiros, ele vai prestar um serviço dentro de um equipamento, seja da educação, seja da saúde, um equipamento que possa comportar esse adolescente. Eu gostaria de você falar sobre a questão das loas, né? As leis, como é que ocorre? A lei orgânica da assistência social, ela é de fundamental importância exatamente para tudo que nós temos hoje dentro da assistência, ou seja, através da LOAS é que se cria o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, e que todos esses equipamentos vão ser criados. Todos esses equipamentos, o contexto ético-político do fazer profissional que já vem das escolas de serviço social, que são vinculados a isso. Então, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela é uma lei de fundamental importância, porque ela vem nesse desdobramento, nessas questões. E, só um minuto, e para quem quiser se adentrar mais, eu vou deixar aqui o número da lei, que é 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Então, como ela é uma lei muito extensa,
eu deixo esse link exatamente para que vocês, quem tiver interesse, possa se adentrar. Pronto, gente, eu queria aqui agradecer a todos, certo? Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo agora. Agradeço a toda a equipe do Raul Rock by Café, a toda a produção que fez esse vídeo, tornou-se esse vídeo possível, e deixar o meu forte abraço a todos e todas. E se alguém quiser acrescentar alguma fala que não foi contemplada, alguma fala que deixou a desejar por algum motivo, ou acrescentar algum comentário, fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima.